E um pouquinho abaixo, em sindromologia, as duas últimas síndromes, você trouxe a síndrome do infantilismo e a síndrome de Alzheimer. Você teve alguma experiência com alguma pessoa com Alzheimer para trazer para nós? Não, na família não. A gente já viu na época lá, mas eu não, como a gente fazia mais a parte de terapia, esse tipo não, eu não trabalhava com esse tipo de idoso, nessa população. Tá. Mas o que a gente colocou aqui é porque essas duas síndromes, ela tem relação direta com a poliana. Desde antes, o Peter Pan. O Peter Pan não quer crescer. Então, quer mais, Gabriela, que isso? O infantilismo, a pessoa não quer crescer também. Né? Ela mantém posturas infantis, ela não quer amadurecer, ela não quer mudar a maneira dela vivenciar a vida. Ela quer viver como se ela fosse uma adolescente ou uma criança, seja lá o que for. Então, ela não está querendo amadurecer, admitir a idade que ela já tem. E o Alzheimer, porque tem várias pesquisas que já trazem a ligação do Alzheimer com uma certa inflexibilidade na maneira de pensar, uma falta de estudo, a pessoa, às vezes, ela não tem muito enriquecimento cognitivo. E a gente pode pensar que uma pessoa com a síndrome de Gabriela, mais generalizada, se ela não quer mudar, ela também não tem muito interesse por coisas novas, ela congela a maneira de pensar, então ela se torna um candidato a essa síndrome. Obviamente tem vários fatores, né, que influem na síndrome, mas a gente já tem várias pesquisas que mostram que esse fator cognitivo ele tem uma influência significativa em você manter a mente produtiva, a mente pensando, até desafios intelectuais, né? O desafio de pensar diferente, isso mostra, flexibiliza a parte cerebral. Então, por isso que a gente pôs essas síndromes aqui. Pensando nessas três, aparentemente, a de Peter Pan e infantilismo seriam escolhas da pessoa e Alzheimer uma consequência que não deixa de ser em função das escolhas. Mas obviamente a gente não vai falar todo mundo que assim vai ter, né? Deixando bem claro. Mas um risco existe. Existe, ok. Tá. Obrigada. Que a gente coloca até na efeitologia tem a ver com isso, os efeitos anticognitivos de afirmar não haver mais nada a aprender. Então, se a pessoa aí entra até aquele verbete, ignorância ignorada, né? Se a pessoa acha que não precisa mais nada aprender, então é anticognitivo, ela vai começar a empobrecer a vida mental, empobrecer a vida intelectual. Professor Valdo? Sim. Aqui, no DAC, o senhor fala sobre, aqui na página 56, no enunciato, o senhor fala sobre o princípio da descrença, né, que é o canto da experimentação, ou seja, a pessoa fica encantoada contra a parede. O senhor pode falar, aprofundar um pouco mais sobre isso? O princípio da descrença é o seguinte, é baseado na experiência pessoal. Então, por exemplo, não adianta o que eu falo, o que você fala, o que a mãe fala, o que o médico fala, o que o advogado vai falar para ela. Ela vai fazer a experiência, então ela está encantoada por si mesma. Ela tem que conversar consigo mesma, ela tem que responder a si própria. Não tem por onde fugir disso. Então, numa contingência ou num contingenciamento desses, ela tem que chegar a alguma reflexão, uma solução, e não vai ter impasse, porque o processo é com ela. Agora, aí é a maior análise, por exemplo, contra a autocorrupção. É a maior análise, por exemplo, contra a inconsciencialidade pessoal. Então, o princípio da descrença é a base da percussiência, da hiperacuidade, da inteligência, da sabedoria, do traquejo, da competência da pessoa e da eficácia do processo. Por quê? É um problema feito por ela, que ela tem que responder por si, não pode apelar para ninguém, não pode querer fazer desconto de nada ou fazer negocinho a respeito de qualquer coisa. É ela consigo própria fazendo a experiência e tomando as providências dos efeitos dessa experiência. Então, como é que fica? Agora, veja, esse princípio da descrença, por que eles não falam? Porque isso aí, em matéria de direito, por exemplo, é a prescrição prática de todas as leis básicas da cosmoética.
Você não pode fugir do problema, porque é da pessoa. Ela não tem apelação, não há ambiente de apelação mais. Sim, então, veja, ela, no caso, ela é o autor do fato, o responsável único pelo fato, ela é o juiz, ela é o júri, ela é o réu, o defensor, ela é a turma da galera, ela é o promotor, ela é a autoridade do regime político, tudo está centrado nela. O senhor coloca aqui no primeiro que não há PROCON, não tem para quem reclamar. Não há PROCON, acabou. Não dá para apelar para o bispo. Não vai falar com o bispo, não tem bispo para isso aí. Então, ó, bispo, sabe o que é bispar, né? Na hora que vai fazer a culinária na cozinha, bispo. Vocês sabem o que é bispar? Quem é que sabe? Eu não. Por exemplo, foi fazer alguma coisa e o negócio não deu certo. Não, bispo, queimou. Ah, queimou? Queimou. Então, aí, no caso, aí, o assunto bispo, não tem saída, queimou. Não existe isso. Acabou.